Paz e graça, que Deus em Cristo vos abençoe de forma muito especial. Passo por aqui para trazer uma rápida, concisa, objetiva palavra de Deus ao seu coração. Como você pode ter visto aí no card que você acabou de olhar, eu quero falar um pouquinho sobre quando Deus fica em silêncio, quando Deus se cala, quando nós não conseguimos ouvir a voz de Deus ou quando Ele simplesmente não responde. E rapidamente o texto de Mateus, capítulo de número 26, versículo 38 e 39 diz assim: Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai e vigiai comigo. Andando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Em nenhum outro lugar nós vemos uma oração tão sincera. Em nenhum outro lugar nós vemos uma oração com tanta fé e com tanta certeza que Deus está lhe ouvindo. Em nenhuma outra passagem nas Escrituras nós vemos alguém realmente orando com tanta ênfase, se humilhando verdadeiramente, buscando ao Senhor de todo o seu coração, clamando, pedindo socorro com todo o seu coração, com toda a humildade, uma oração das mais sinceras que um ser humano já pode ter feito. Essa oração é uma oração de angústia. O Senhor Jesus está angustiado, a alma dele está triste, ele está clamando, está em um jardim, mas em um jardim de desespero, parece um contrassenso, mas é uma verdade. Um jardim de medo, um jardim de dor, um jardim de angústia, um jardim de ansiedade. Pastor, o senhor está falando de Jesus. Jesus era 100% Deus e 100% homem. E como homem, ele estava orando, pedindo ao Pai socorro. Como homem, ele está dizendo, Pai, se for possível. Ele sabe como Deus, o que Deus sabe. Ele conhecia como Deus o que Deus conhecia. Ele tinha o poder de Deus sobre ele. Ele é Deus. Todavia, você vê Jesus ali como filho do homem, na sua condição humana, de joelhos dobrado no Getsêmani, chorando com o rosto no chão, angustiado. O texto disse claramente, ele está muito triste, a minha alma está profundamente triste até a morte. Olha bem para essa expressão, a minha alma está profundamente triste até a morte. Essas palavras são de Jesus, essas palavras são do Senhor. Ele está nesse nível de dor. O texto de Lucas vai dizer que a angústia era tão profunda que do seu rosto minou gotas de sangue. Segundo estudos da área da medicina, da área da biologia, este fato acontece quando esta pessoa está em um grau de aflição muito profundo, ao ponto dos poros dilatarem e em vez de sair só o suor, sai também sangue. Ou seja, Jesus estava profundamente triste até a morte, estava em oração, uma oração sincera, uma oração fervorosa diante do Todo-Poderoso. E o texto claramente diz, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas, você vê o texto, olha 1, 2, 3 vezes e não há resposta. Por que não há resposta, pastor? Deus não está ouvindo? Por que não há resposta? Deus não é com ele? Por que não há uma resposta? Qual é a dificuldade que tem nesse momento de não haver resposta? Por que não há uma resposta para esta aflição? Por que não há uma resposta para essa dor? Por que não há uma resposta para essa angústia? É uma oração sincera, é uma oração verdadeira. E a resposta é simples. Aqui, para este momento, diferente de tantos outros, como na tumba de Lázaro, Jesus olhou e disse, Pai, eu falo assim porque é por causa deles, porque o Senhor sempre me ouve. Em várias outras orações, a resposta foi imediata e nessa não houve resposta. E não houve resposta aqui pelo simples fato de que, neste momento, mais importante do que o momento, do que a necessidade humana de Cristo,
existe um propósito a ser cumprido. Maior do que a dor, maior do que o momento que Jesus está passando, existe um propósito. O propósito que é a cruz, o propósito que é a salvação, o propósito que é a libertação dos homens, o propósito dele ser o Cordeiro de Deus, o propósito dele levar o pecado da humanidade, o propósito dele ser o pagamento, dele ser o pagamento da redenção de todos os homens, o propósito dele trazer cura, o propósito dele trazer salvação, o propósito dele trazer libertação, o propósito dele ser a porta, dele ser o bom pastor, o propósito dele ser todas as profecias estarem acontecendo e ele ser o alvo delas, é que neste momento a resposta de Deus é o silêncio. Aconteceu parecido com José. José, não houve resposta de Deus quando José estava no poço. Não houve resposta de Deus quando José estava sendo vendido pelos seus irmãos. Não houve resposta de Deus quando José estava na casa de Potifar, quando foi tentado e quando estava nas prisões. Mas em todos os momentos você vê esses homens dizendo: faz a tua vontade. Jesus no final da oração disse: não faça a minha, a vontade humana, nesse momento humano, nesse momento de fraqueza humana, faz a tua, ou seja, o teu propósito cumpre. José da mesma forma, seguia propósito. Deixa eu dizer uma coisa, nem sempre o silêncio de Deus significa que ele não está ouvindo. Nem sempre o silêncio de Deus significa que ele não pode responder, que ele não te ama. Significa que há um propósito maior. Lembra de Jó? Jó passou por toda a provação que ele passou. Deus falou com ele no final, mostrando que existia um propósito. Talvez o silêncio de Deus sobre a tua vida não é porque ele não te ama, não é porque ele não possa, é porque existe um propósito para abençoar a tua casa, a tua família, a tua história e muito mais além do que você imagina. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, levando salvação e vida para onde chegar. Deus abençoe a todos.